Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E esse é o segundo vídeo do dia, se está saindo segunda, ou então é o primeiro e talvez o único vídeo da terça-feira, se está saindo terça. Então, boa segunda, boa terça, independente do dia no qual este vídeo esteja saindo, depende dos assuntos que surgirem enquanto esse vídeo não for postado. Hoje a gente vai falar sobre elenco. O grande problema do Santos nessa temporada, e como a falta de um elenco decente, como a falta de opções nos fez perder tantos pontos assim. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as suas notificações, deixa o like, por favor. É fundamental que você deixe o like, não custa nada, aperta o joinha, você já ajudou o canal. Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada, só deixa o like, beleza? Siga Santos Mil Grau nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, Threads. A gente sempre posta conteúdo por lá. É sempre bom falar sobre o Peixão, por mais que a fase não seja das melhores. Mas a gente está sempre lá. Somos guerreiros do Santos Futebol Clube, com o time na fossa, na draga. A gente não para de falar sobre o Peixão nas redes sociais. Então nos siga em todas as redes. Tranquilo? Além disso, já sabe, né? Faz o seu cadastro na nossa parceira, na Betano. Cadastro rapidinho, o link está aqui na descrição. É muito rápido o cadastro. Se você fizer um depósito de R$ 50 e usar o nosso promo code Santos Mil Grau, você ganha um bônus de R$ 50 da Santos Mil Grau, além do bônus de boas-vindas, que dobra o seu primeiro depósito até R$ 500, tá? Então, fazendo um novo cadastro usando o nosso promo code, você ganha um bônus de 50 em free bet. Tranquilo? Além do que, final do mês vai ter sorteio de camisa do Santos Futebol Clube. Eu fiz um sorteio no final de semana passado, já deve estar para chegar a camisa do vencedor. Então, se você quiser participar no final do mês, faz o seu cadastro na Betano. É fundamental, é pré-requisito. Vamos falar sobre o Santos, vai? Santos 0, Fortaleza 4. E o primeiro tempo não foi horrível. Foi um primeiro tempo ok. Não vou falar que foi um bom primeiro tempo, seria um exagero mesmo. Não foi bom. Mas foi um primeiro tempo ok. O Santos não tomou susto, o Santos não passou sufoco, o Santos não tomou amasso. O Fortaleza jogava em casa, o Santos estava todo desfalcado. O João Paulo, Mendonça, Lucas Lima, Marcos Leonardo. Assim, literalmente, seus principais jogadores. O cara que é responsável por evitar gols, como ninguém. O cara que é o líder de assistências da temporada, que é o Lucas Lima. E os dois artilheiros da temporada, Mendonça e Marcos Leonardo. Porra, é muito desfalque. E com tudo isso, o primeiro tempo terminou 1-0 tranquilo. E eu tava pronto para começar a elogiar o Aguirre. Só que o cara me veio pro segundo tempo com o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes. E aí foi o começo, e aí foi só desgraça. E aí foi o começo do fim. O primeiro gol do Fortaleza sai com aproximadamente 34 minutos, por aí. No decorrer do jogo, o Aguirre vai fazendo algumas modificações, ele bota o Patati, ele bota o Soteldo, ele bota o Luan Dias, ele bota o Messinga. Se bem que aqui não tinha muita opção, né? O centroavante ele tinha que botar o Mesinga mesmo, já que o David Washington foi vendido e o Marcos Leonardo. Enfim. E aí a gente toma o segundo gol aos 35. E daí é só catástrofe. Daí em diante é só catástrofe. O que mostra que entra treinador e sai treinador, independente de preferências táticas, independente de preferências técnicas, né, independente de nomes preferidos na escalação, algumas coisas são crônicas do Santos, desse Santos. E eu acho que está muito claro que é. Quer ver? Santos e Goiás, na Vila Belmiro. O Santos faz um belo primeiro tempo. Belo primeiro tempo. Termina 3-1, porque o gol dele saiu num pênalti bobo que a gente deu. Mas assim, era para ter terminado 3-0. O que acontece no segundo tempo? Paulo Turra começa a substituir, o time começa a cair de rendimento.
a gente cede o empate. Só ganha porque a gente acha um pênalti no finalzinho do jogo. Santos e Botafogo, na Vila Belmiro. Santos faz um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, joga melhor do que o Botafogo, abre o placar, no segundo tempo faz o 2-0. E aí a gente faz o 2-0 quando o time já estava mexido. E de repente o Botafogo, o time morre e o Botafogo chega no empate, só não vira porque o Fernandes saiu com a bola em cima da linha. Santos e Fluminense. O Santos faz um primeiro tempo. O Santos faz um jogo competitivo com o Fluminense, com um ótimo time do Fluminense, do Diniz. O João Paulo pega um pênalti. O Santos tem poucas, mas tem as suas chances de chutar gol. Era um jogo equilibrado. O Santos não tomava amasso, não tomava sufoco. Só que aí a gente inventou de botar o Luan Dias, botar a galinha do Alga Santa. O Luan Dias entrega um contra-ataque pro Fluminense. Caixa. E a gente perde o jogo. Só aí a gente tá falando do quê? A gente tá falando de 2 pontos que a gente perdeu pro Botafogo, de 1, ou dependendo se a gente tivesse uma melhor sorte, 3 pontos pro Fluminense, mas 1 ponto, porque a gente estava fazendo 1 ponto naquele momento, são 3 pontos aí. 2 pro Botafogo, que a gente ia fazer 3 ganhando de 2-0, e com o empate a gente só fez 1, e 1 pro Fluminense, que a gente estava empatando e perdeu. Santos e Fortaleza. O Santos faz um primeiro tempo competitivo, equiparado ao do Fortaleza, equilibrado, sem sustos. Volta para o segundo tempo mexido, sem Rodrigo Fernandes, Camacho. Toma o primeiro gol, o Aguirre mexe, troca o time todo, o time piora. E a gente toma mais gols. Deu para notar o padrão aqui? Será que deu para notar? O time titular do Santos é um time que compete. Até quando ele está desfalcado, a gente competiu com o Fortaleza. Mas o time do Santos não tem peças que mantenham esse time competitivo por 90 minutos. Eu acho que é parte físico e parte elenco, mas principalmente elenco. Olha as opções que a gente tem. Nesse último jogo a gente colocou Luan Dias, a gente colocou Mezenga, Camacho. Olha as opções que a gente tem. Contra o Goiás, eu lembro que a gente colocou Balieiro. Então o Santos Futebol Clube tem um time titular de primeira divisão, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. João Paulo, Inocêncio, meu Deus. Joaquim, Basso, Dodô. Fernandes, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Ou você pode jogar com 3 meias. Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo, Mendoza e Marcos Leonardo. É um time competitivo, um time forte. Agora, se você for olhar para as opções, cara. As opções tem Jean Lucas. Para lateral esquerda não tem ninguém. Porque o Felipe Jonathan tá machucado. E aí a opção seria o Inocêncio jogar improvisado lá. Na zaga, o Alex é fraquíssimo. E tem o Messias, que é ok. Para a volância, a gente tem o Camacho. O Sandri tá machucado, o Balieiro. Pra volância a gente não tem ninguém, mano. Bem que a gente podia ter trazido o Pituca, né? Porque a gente ia ter, sei lá, Fernandes e Jean Lucas como titulares, Dodge e Pituca como opções. Ou depende, qualquer um desses podia ser titular para mim. Meio campo, a gente não tem ninguém além do Lucas Lima, tem o Nonato agora, mas ele nem estreou. Mas fora isso, é o Luan Dias. E no ataque a gente também não tem ninguém. Porque a gente vendeu o David Washington, o Marcos Leonardo
não tá se recusando a jogar. Para jogar pelos lados a gente tem Soteldo e Mendonça, mas a gente tem mais quem como opção? Lucas Braga. Fora isso, a gente tem um terrível Mezenga e o Furch que chegou agora, que também não tem culpa de nada. Mas é bem evidente, cara, que o Santos existe um desequilíbrio entre o time titular e o time reserva. Assim, é um desnível muito grande. E o elenco de futebol ele tem que ser, de certa forma, nivelado. Você tem que ter reservas que, no mínimo, façam sombra aos seus titulares. E eu acho que esse é um outro motivo pelo qual o Santos não rende tão bem. Porque os reservas do Santos não fazem sombra aos titulares. Quem faz sombra para o Lucas Lima nesse time? Quem faz sombra para o Inocêncio? Ah, o Jean Lucas, uau. Quem faz sombra para o Dodô? Quem faz sombra para o trio? Fernandes, Dodge e Jean Lucas? O Camacho? Então a gente tem um problema crônico que a gente foi ao mercado de transferências e não conseguiu resolver. O Santos tem que aproveitar que a janela ainda está aberta para jogadores sem clube, ou para jogadores que consigam uma rescisão unilateral com seus clubes, e que o dinheiro do David Washington vai cair, vão cair 16 milhões de euros na conta do Santos, e contratar. Pega no mínimo um lateral direito, de opção da zaga, deixa o Messias mesmo, se não tiver mais opções. Investe no Pereira, embora eu ache difícil o Pereira vir, porque a gente vai ter mais uma opção pelos lados. E é um cara que é de ofício do lado direito, né? O Mendonça e o Soteldo são do lado esquerdo. Traz um armador, o Sonhora, que seja. Eu não conheço muito bem o Sonhora, mas enfim, é o que tem disponível, né? Para ele pelo menos fazer uma sombra pro Lucas Lima. E aí fica com o Lucas Lima, Sonhora e Nonato pro meio-campo. E o Nonato, como ele é um cara mais polivalente, ele pode jogar também aberto pela direita. Mas não para fazer as funções de um extremo, né? De um ponta, de um meia mesmo aberto. E aí, reintegrando o Marcos Leonardo, a gente fica com o Furch como opção. Mas eu acho que o Santos tem a obrigação de pegar esse dinheiro do David Washington e trazer mais reforços, porque a gente precisa. É necessário. A gente precisa, quando o Jean Lucas cansar, a gente ter alguém no banco que. Claro, é difícil achar alguém do nível do Jean Lucas, mas alguém que, poxa. Até por isso eu acho que a gente devia jogar com dois volantes, saca? Porque quando saiu o Fernandes ou quando saiu o Jean Lucas, a gente bota o Dodge. Que pode não estar nos seus melhores momentos, mas a gente sabe que é um jogador de intensidade, que corre, que tem qualidade. Podia tentar um acordo com o Cachoa para ver se o Cachoa rescinde unilateralmente com o Pituca. Ele já tem um pré-contrato assinado. E aí o Santos paga isso em uma outra negociação, sei lá, em um acordo. Aí já sou eu viajando aqui. Mas o problema do Santos é crônico. Elenco. O Santos piora com as substituições. Alguém consegue me dizer um jogo que o Santos melhorou com as substituições? Porque eu não consigo me lembrar. Sinceramente, eu não consigo me lembrar. Foram 4 pontos que o Santos perdeu nesses últimos jogos por conta de substituições. 2 contra o Botafogo, a gente ganhava o jogo, faria 3 pontos, fez 1. Um contra o Fluminense, a gente empatava o jogo, botamos o Luan Dias, que era um reserva, foi ocupado direto pelo gol da derrota, e um contra o Fortaleza. O Santos podia ter encerrado o primeiro turno com 22, quase que cravado metade dos 45 que a gente precisava. E com 22 pontos, a gente estaria agora, eu vou ver isso agora para vocês, exatamente na 15ª colocação.
15ª colocação. Porque a gente teria os mesmos 22 pontos do Goiás, as mesmas 6 vitórias, só que hoje o Santos tem 12, menos 12 de saldo e o Goiás tem menos 9. Se a gente tivesse empatado com o Fortaleza, a gente não teria tomado esses 4, né? Então a gente teria no mínimo menos 8. O que nos colocaria na frente do Goiás, na 15ª colocação. Elenco, meus amigos. Elenco, peças de reposição. As nossas são muito fracas. Nosso time titular é de primeira divisão. O nosso banco é de segunda. Comentem aí o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixem um like para fortalecer o canal. Sigam a Santos Mil Grau nas redes sociais. E façam seu cadastro, façam seus cadastros na Betano se vocês quiserem participar das promoções aqui do canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Pra cima deles.